Aqui comigo é o Rogério Galindo, jornalista, tradutor, homem das letras, e ele tem uma passagem longa pela Gazeta do Povo. Fica ruim dizer isso hoje, né? O ponto é que a Gazeta do Povo hoje é uma coisa muito diferente daquela que foi quando o Rogério Galindo passou por lá. Eu não sei exatamente como a história do jornal se processa, sobretudo a recente, que é muito controversa, eu diria, né? Controvérsia e polêmica são duas palavras que a gente usa para não dizer o que a gente quer dizer, né? Assim. Eu tô tentando ser generoso. Eu tô tentando Você é um homem generoso, eu entendo isso. Pouco julgamentoso aqui. Mas, enfim, a saída do Galindo foi uma saída muito comentada e tem a ver com a virada nesse jornal, que passa a ser de interesse nacional, isso é de interesse do Brasil inteiro. E eu queria falar da saída dele, também queria compartilhar minha experiência nessa mesma imprensa local que nós frequentamos. Hoje o Galindo leva nas costas, o que tem de cobertura local aqui em Curitiba é lá do plural, né? Mas eu vou contar essa história com dois posts de redes sociais, bem diretos, bem simples aqui. Só pra gente, acho que por ali a história vai ficar resumida. Quer ver? Primeiro do Galindo, quando ele saiu. Vamos ver. Ó, Teobaldo, ajuda a gente aí com a leitura, que o tio é cego. Vamos lá. Fui demitido hoje da Gazeta do Povo depois de 18 anos. Minha única ambição é que meus filhos, quando vierem a entender o mundo, achem que as decisões que eu tomei e que me trouxeram até aqui foram acertadas. De resto, é tentar evitar arrependimentos e rancores, tentar construir coisas novas e um mundo melhor para essa meninada que tá chegando. Fora isso, não tenho muitos planos. Beijo para todo mundo que fez parte dessa história, vocês estão na minha memória sempre. E boa sorte para quem fica, o jornalismo precisa de vocês. Esse é um post muito importante para a história da imprensa aqui no Paraná. Muita gente respondeu, repercutiu, reagiu, e desses todos eu vou pegar um só, que é o do governador, senador Roberto Requião. Eu escolhi o dele por quê? Porque o cometa Halley passa com mais frequência pela Terra do que o Requião elogia um jornalista. Então, põe lá o Requião. Teobaldo, o que ele escreveu na época? Ele escreveu, após escrever que a imprensa foi responsável em eleger Bolsonaro ao ser conivente com o ódio, o excelente jornalista Rogério Galindo foi demitido da Gazeta do Povo. 18 anos de casa. Temos ainda jornalistas de verdade. Minha solidariedade e entusiasmo com Galindo. Tá aí, então. Com essas duas postagens, eu espero ter contado assim o lado factual da história. Agora, eu não estou aqui também para te incentivar a reviver rancores que você rejeita, né? Rancores que você não quer ter. Mas eu quero entender como as coisas se processam na imprensa local e também nacional. O Requião menciona um certo artigo. Teria contado a tua posição crítica naquele momento, aquela ascensão? Assim, só para posicionar, né? A Gazeta foi um jornal, é uma boa frase, inclusive. Foi um jornal muito importante aqui que cobria coisas locais, né? Até 2016. Aí trocou o diretor de redação, trocou um pouco os sócios ali, um dos sócios saiu, enfim. E eles deram uma guinada em dois sentidos. Passaram a ser mais à direita, bem mais à direita, né? Hoje os colunistas deles são Constantino, Alexandre Garcia, esse pessoal, né? O Nicolas Ferreira, enfim. É colunista da Gazeta. Nicolas Ferreira é colunista da Gazeta. Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, Marcel Van Hatten. Né? E eles foram para esse lado, que já não é uma coisa que me deixava feliz. E também passaram a ser uma cobertura nacional, esqueceram o local, né? Então... Tiraram a reportagem da rua, porque também é uma coisa que a gente sabe que é cara e... eles até têm bastante repórter ainda, mas mais para fazer coisas sobre assuntos que eles consideram importantes do ponto de vista da nação, né? Educação, saúde, mas não aqui as coisas da cidade, né? Enfim... E daí o que aconteceu? Eu lembro direitinho, no dia 17 de setembro, já estava claro que o segundo turno ia ser Haddad versus Bolsonaro, e eles publicaram um editorial que nunca tinham feito antes, dizendo qual era o lado deles. Dizendo basicamente que a candidatura do Haddad era inaceitável, que era antidemocrática, que era isso. Ou seja, estavam pedindo voto para o Bolsonaro. E depois, no segundo turno, eles disseram mais claramente que entre as duas opções que tinham sobrado... Eu considero, e acho que a gente pode falar isso hoje mais tranquilamente, né? Depois do turbilhão que a gente viveu, eu considero o Bolsonaro absolutamente inaceitável, um sujeito horroroso, é o fim, para mim, é o fundo do poço, é essa figura triste que governou a gente por 4 anos, e eles foram responsáveis, eu acho. E eu escrevi isso, não que a Gazeta seja responsável, mas que a imprensa, ao não mostrar os horrores que aquilo representava, tinha se omitido e ao se omitir, tinha sido
cúmplice da eleição era dele. No seu espaço opinativo, chamado blog. Caixa Zero, né? Isso, Tá. E os donos do jornal tinham dito, no seu blog você pode escrever o que quiser. Eu pedi uma reunião com eles, falei, tudo bem, no teu blog você escreve o que quiser, porque eu falei, eu não vou fazer campanha para ele. Eles estavam forçando pra gente fazer campanha, eu falei, eu não vou fazer campanha. Tudo bem, no seu blog você faz o que quiser. Eu fiz, né? No dia da eleição, no segundo turno, eu escrevi que a imprensa era responsável por isso, e uma semana depois fui demitido. Eles dizem que não teve nada a ver, lógico, né? Senão eles iam ter que me indenizar. E eu nem entrei com o processo, porque não achei que era o caso. Mas, enfim, nitidamente foi uma questão ideológica Mas tudo bem, porque eu não queria mais ficar lá também, para falar a verdade, sabe? O que eu vou fazer num lugar que apoia o Bolsonaro? Então, daí a gente tem um sonho de jornal próprio, né? Eu e a Rosiane e o Bennett, que somos os sócios do Plural, e fomos tocar a nossa vida, né? Muito melhor do que ficar lá fazendo campanha para gente que a gente considera, enfim, inaceitável, né? Galindo, o termo que a gente usa aqui frequentemente para se referir aos grandes veículos é mídia hegemônica. Não é um termo que muita gente use. Por exemplo, as grandes corporações aí da internet, as big techs, gostam de se referir a esse conjunto de empresas como legacy media. Quer dizer, a mídia... Me ajuda aí, tradutor. Não sei. Tem a ver do passado, a mídia... Legacy media. Legacy é legado, né? A mídia de legado. A mídia que tem um legado, sei lá. Assim, Aqui a gente chama de mídia hegemônica, porque a gente compreende que dentro desse panorama que é hegemônico, cabe uma fatia muito estreita do espectro ideológico, que vai da defesa desse modelo de democracia liberal ao fascismo puro e simples, né? E quando eu falo em fascismo puro e simples, eu penso, por exemplo, numa emissora como a Jovem Pan, que coloca no ar mensagens que são claramente degradantes. Eu fiz uma lista um dia desse na rede social, dizendo quais são as 10 pessoas que eu acho que mais fazem mal para o país. O dono da Jovem Pan é um deles. Assim, o Tutinha, né? O Tutinha. E eu queria compreender, assim, a tua visão. A gente pode enxergar, sabe, nesse bloco, que são famílias, na verdade, assim, um comportamento uníssono, organizado, de alguma forma, ou uníssono, ainda que não organizado, para soar por inteiro e como um todo igual? Eu acho que até eles não precisam combinar, sabe? Porque eu não quero soar marxista aqui, até porque é muito... né, degradê, como diria aquela Miss, né? Assim, né? Muito demodê, né? Hoje em dia, assim. Mas assim, é uma coisa de classes, né? Assim, essas pessoas que são donos dos grandes jornais, das grandes TVs, das rádios, são pessoas ricas, brancas e que, nesse sentido, sim, tiveram um legado, né? Elas receberam isso normalmente dos seus pais, dos seus avós, todos os donos escravos, né? Se você pegar os donos dessas TVs e voltar 200 anos, tenho certeza que eram todos os donos escravos que defendiam nos jornais que a escravidão era necessária para a economia brasileira, etc. E eles querem manter os privilégios deles. Então, assim, o jornalismo deles não é que eles combinem e vamos fazer assim. É uma coisa que para eles é natural, assim, eles precisam manter aquilo do jeito que é. Como que a gente faz isso? Combatendo as mudanças. Quais mudanças? As mudanças que a esquerda quer trazer, né? Cara, a partir dessa experiência na Gazeta do Povo, você sai e funda esse jornal local, que é o Plural. Né? Eu vi... Eu não, né? Só para deixar claro, assim... A Rosiane e o Bennett também. Somos um grupo, né? Assim, mas eu, enfim, sou um deles. Sou um deles. Me perdoe por deixar de acreditar o pessoal. Não, mas só para explicar, porque senão daqui a pouco eu chego em casa e vou ter que me explicar. Assim, né? Mas vamos lá. Eu vi em muitas capitais a cobertura local apenas se degradar e ficar restrita, às vezes, a um ou outro programa policialesco. Sim. Tem casos que são terríveis, assim. Não sobrou nada. A pessoa não consegue mais saber o que aconteceu... no centro da cidade dela. Com o prefeito, com a Câmara, não com consegue... a escola, Exato. com o posto de saúde. Isso é terrível. É uma perda enorme para a democracia. Tem quem estude esse fenômeno, né? Sim, fala deserto assim, de notícias. Nos desertos de notícias e tal. E o Galindo é um cara que, sei lá, apareceu com uma garrafa d'água em algum lugar, de algum jeito, nesse maldito desse deserto, né? E essa experiência, eu não conheço muito paralelo. Então, o cara sai daquele veículo que está abandonando a cobertura local, mesmo desconsiderando toda a história do artigo, do posicionamento e tal, vai lá e fala, não, aqui tem que ter cobertura local. Vai ter.
tal. Como é que foi esse processo e o que você pode deixar dele para quem está ouvindo a gente em algum deserto de notícias, e são vários, nesse país maravilhoso? Então, assim, primeiro que assim, essa situação da internet ter matado vários jornais, né? Isso é culpa das Big Techs mesmo, né? Culpa no sentido, não que eles tenham feito isso com dolo, né? Mas por querer ou sem querer, o Facebook e o Google roubaram a publicidade dos jornais e com isso os jornais foram falindo e com isso a gente teve um esvaziamento, principalmente da cobertura local, todo mundo olhando para Brasília, mas ninguém olhando para as cidades, né? Então, nos Estados Unidos foi assim, em outros países foi assim, nos Estados Unidos porque a gente acompanha mais, né? E daí, eu falo da Rosiane porque a ideia foi dela, assim, a gente tem que ter jornalismo local, assim, eu fui no embalo, assim, mas o projeto... Contextualiza pra gente, a Rosiane é sua esposa e ela estuda comunicação, leciona comunicação. Ela é formada na Federal, como eu, a gente se conheceu lá, e eu segui o caminho de ir para mídia mesmo, e ela seguiu o caminho de ir para a universidade, né? Deu aula no Positivo, Universidade Positiva aqui local por 10, 11 anos, assim. E daí ela tinha o plano de retomar, de fazer jornalismo ela mesma, e a gente tinha esse sonho, assim. Daí quando surgiu essa oportunidade, cheguei em casa e falei, fui demitido, o que a gente faz, né? Não sei fazer outra coisa, então vamos fazer jornalismo. Aí ela falou, não, então vamos fazer aquele projeto que a gente tinha, né? Aí a gente chamou o Bennett, porque alguém tinha que cuidar dessa parte, e o Bennett topou, que é um cartunista. O Bennett é um cartunista aqui do Paraná, gráfico, mas é conhecido pelo Brasil todo, publica na Folha. Piauí, Folha, etc. E daí foi. Mas o que eu diria, assim, é que hoje já... E nos Estados Unidos foi assim. O movimento é sempre esse, assim. Some a imprensa local, no primeiro momento. Num segundo momento aparece um monte de coisa picareta, mal feita, destroçada. E no terceiro momento começam a aparecer jornalistas que saíram dessa imprensa, ou gente nova, e que começam a construir jornais, sites, projetos... Meteoro é isso, no fundo, também, né? Assim, você saiu da imprensa tradicional para fazer um veículo junto com a Ana e com características mais desse novo momento, né? E hoje existe uma associação de jornais, porque são tantos, assim, aqui no Brasil. Em Recife tem o Marco Zero, Porto Alegre tem a Matinal, para quem quer seguir nesse momento de crise. A Matinal é sensacional. O Sul 21, em Recife, em Belo Horizonte, em todos os lugares estão surgindo jornais, assim, bacanas. E o que eu diria é isso, assim, é muito importante, porque a gente saber do Bolsonaro, do Congresso, do Lula e tal, é importante. Mas a gente saber também por que o postinho de saúde não está atendendo. Na pandemia, por exemplo, né? A gente fez matéria mostrando o paciente deitado no chão, enfim, coisas horríveis. E se a gente não estiver olhando, quem vai olhar? Então a gente tem que fazer isso também. É difícil, não é em termos de remuneração, não é uma maravilha, mas alguém tem que fazer, né? Então a gente tá lá. Muito legal, cara. É uma coisa que eu admiro muito, assim, e o plural veio depois de eu achar que eu estava tudo ferrado e acabado aqui. Isso, já era. Nunca mais vai ter cobertura local em Curitiba. Porque na minha experiência, como espectador e também como profissional, o que eu vi foi um desmonte. Eu peguei uma era da minha entrada no ofício, né? A minha saída disso que eu chamo de mídia hegemônica, de desmonte, Galindo. A rádio CBN aqui em Curitiba, não tem nenhuma razão para não citar, quando eu comecei tinha 4 repórteres na rua de manhã, 2 à tarde. Quando eu saí tinha 1 de manhã e 1 à tarde, se desdobrando com a pauta. Aí o que você faz quando você tem um repórter de manhã e 1 à tarde e tem que pautar tudo? O repórter vai ficar na redação escrevendo notinha e lidando com aquilo que a assessoria de imprensa manda. Quer dizer, você vai ter um jornalismo menos depurado, né? Muito mais parecido com aquilo que é despejado nele pelas assessorias de imprensa. Isso é danoso, isso é terrível, isso é uma tragédia informacional. E eu vi acontecendo pouco a pouco, as circunstâncias foram se degradando, assim, foi ficando mais difícil de trabalhar, porque a estrutura foi diminuindo, né? Nesse sentido, eu nem estou culpando a administração da empresa, porque o cenário dela é o cenário de trocentas outras da mesma categoria. Isso que é o triste, né? Isso que é o triste. É uma epidemia, né? De morte de jornais, de morte de jornalismo. Né? Eu vivi esse contexto. Assim, na televisão também era a mesma coisa, né? Mas sabe que eu sou um otimista, assim, porque eu acho que a morte desses veículos tradicionais, hegemônicos, seja como você chame, está dando espaço para surgirem esses veículos alternativos e que são, às vezes,
muito mais arejados, feitos por pessoas que têm interesses menos espúrios, feitos por gente que está com ideias mais legais, assim. Então, acho que tem coisas boas aparecendo, sabe? Aqui em Curitiba tem tem vocês que fazem um projeto bem diferente, né? Tem outros projetos surgindo, por exemplo, tem o portal lá, o Nosso Dia, tem bastante coisa aparecendo, assim. E com o tempo, acho que vai ter mais e mais jornalistas fazendo... E até na internet, né? Por exemplo, aqui em Curitiba, eu adoro o projeto do O Centro, que é um projeto de jornalismo no Instagram. É uma maravilha, assim. Então, as coisas vão melhorar. Eu sou um otimista. Ouvindo você, então, eu fico percebendo que a gente viveu um momento de crise numa transição entre essa ainda tá mídia né? antiga e essa nova, que é pulverizada, independente. Isso. E a dificuldade é financiar isso, né? É isso que é o grande desafio, assim, que a gente na AJOR, na nossa associação, todos os veículos, a dificuldade é a mesma, sempre. Menos a Piauí. O resto, todo mundo se batendo para se financiar. Se batendo para isso, né? E aí a gente depende muito das plataformas. Assinantes, no seu caso. Né? Assinante, pra gente aqui é plataforma. Meteor é Uber do conteúdo. Não, mas é uma das maneiras muito interessantes que tem de financiar, né? A nossa ideia é porque o nosso conteúdo é todo sem paywall, né? A gente acha que se a notícia mentirosa está correndo livre, a notícia verdadeira também tem que... Senão, né, a gente nunca vai ganhar deles. Então, a gente tem que ser de graça. Só que as pessoas pagam mesmo assim. Você bota lá uma assinatura de R$20 e a pessoa paga, não para ela ler, mas para que o jornal exista e outras pessoas possam ler, sabe? Isso é muito bacana. É sinal de que as pessoas estão entendendo que elas precisam de jornalismo local. Eu fico muito feliz de ver que isso acontece na prática. Assim. Assine o Plural. Assine o Plural. Como é que faz para assinar o Plural? Você que está em Curitiba. Plural.jor.br tem lá um cliquezinho de Maravilha. Olha lá, se eu for ser romântico com o que eu acabei de ouvir aqui, eu acho que a conclusão é essa. Houve uma crise, saímos da crise, estamos entrando num novo modelo que, se bem conduzido, pode ser bastante salutar, pode ser benéfico e pode ser uma evolução, porque agora a gente tem informação chegando na gente, não pelo lucro, mas pelo esforço conjunto e voluntário de uma comunidade que se une para apurar essa informação, divulgar essa informação e financiar essa informação. Isso é lindo. Lógico que tem que ter lucro, né? Mas a gente não está obcecado por isso. E assim, entre os Mesquita, os Frias e os Marinho, e o pessoal que está fazendo hoje, o Marco Zero, que está fazendo a Matinal, eu fico com eles. Assim. Tá. Meu ponto é um modelo de financiamento que envolve de maneira mais direta a comunidade. Sim. E isso é legal. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Porque eles são os donos do jornal, né? A hora que, por exemplo, assim, o nosso leitor parar de financiar a gente morre. Então, a gente tem que fazer um jornalismo... E por isso que a gente não aceita dinheiro de prefeitura, não aceita dinheiro do governo do estado, não aceita dinheiro de cassino online... Porque os nossos leitores não admitem que a gente faça isso. Eles estão fiscalizando a gente. E isso é muito bacana. Tá aí, olha que bonito que é a maneira como o Plural do Galindo se mantém. Agora vamos para o Clube do Fim aqui para saber como é que o Meteoro se mantém. Você vai ver só. Quer ver? Vai lá. Pô, eu não fiz ainda, tem que fazer aí, ó. Clube do Fim. Aê, esse é o momento que a gente traz aqui alguns comentários. O Teobaldo pode selecionar ali um, mas eu já gostei desse aqui, ó, para ver quem é que financia o Meteoro. O velho da van colocou um Ed nessa live. É isso, a gente até tem a campanha aqui, mas o que sustenta mesmo a gente é o anúncio do YouTube. E, portanto, o velho da van, que está aqui patrocinando essa programação absolutamente crítica às ações dele. Absolutamente crítica. Teobaldo, tem mais algum aí? Temos o nosso já da casa aqui e a terapia que disse: Gazeta do Povo foi de Olavo em termos de importância, tentou angariar o espaço de comunicadores da extrema-direita e, mesmo assim, perdeu para a revista Oeste. E coloca como revista Novo Velho Oeste. Revista Novo Velho Oeste. Tá certo. Ó, a gente vai para um breve intervalo, já volta aqui com o Rogério Galindo e outras mensagens de defesa da civilização ocidental ou coisa assim. Valeu!